Fala, galera do De Fora Pra Dentro. A galera que me conhece há mais tempo sabe que eu jogo futebol aqui na Nova Zelândia. E eu já fiz inclusive vídeo aqui no canal falando da importância do futebol em termos de agregar, você a comunidades, criar amizades, enfim. Não é que o futebol seja uma expressão fiel do país, porque tem muito mais estrangeiro até do que no país, né? Então não é um retrato fiel do que é o país. A questão é, eu jogo futebol em 3 lugares. Eu jogo futebol faz 15 anos, joguei 15 temporadas por um clube. Jogo campeonato regional, já joguei primeira divisão, etc. Já joguei o campeonato nacional. Agora não, agora 50 anos eu jogo Master, né? E jogo futebol de salão, futsal, em dois lugares diferentes. Um, com uma galera que eu não conheço muito bem, que eu só participo, que é a seleção Master de futsal da Nova Zelândia. Eu jogo com eles ocasionalmente, nível bem mais alto, claro. E tem uma galera mais informal, que eu jogo até com um pouco mais de frequência, também às terças-feiras. Hoje é quarta-feira aqui, ontem eu fui jogar com essa galera mais informal, a galera que não joga muito bem futebol, enfim. E aí eu me deparei com uma situação que eu acho que vale a pena relatar. Algumas, porque eu pensei muito nisso. Ontem chovia muito, então a gente parou na metade do jogo, porque teve uma goteira lá e tentamos resolver, e o jogo meio que parou, enquanto o funcionário lá da quadra tentava nos ajudar de alguma maneira. E a gente ficou conversando. Primeira coisa que, assim, bem interessante é a diversidade, né? Primeiro, as pessoas que estavam ali se surpreenderam com o fato de eu ser professor universitário. E tem um detalhe que eu estava esquecendo de falar, que eu acho que também é relevante. Com essa galera, eu sinto uma coisa que é muito comum aqui na Nova Zelândia, que é esse acolhimento superficial. O que é o acolhimento superficial? É aquele que te trata com muito respeito, de maneira muito simpática, mas que não há uma evolução para uma amizade, para um convívio maior. Eu já tinha notado isso. Essa galera, eles fazem uma reunião no final do ano e me convidaram para a reunião, obviamente. E eu fui. Aí eu notei que nessa reunião, quando eu compareci nessa reunião, o quão deslocado eu estava do resto da galera. Eu não tinha nenhum contato extra quadra. Eu imaginei que eles já fossem amigos, que eles já se conhecessem de outras, e havia assim no grupo de, 20 jogadores, havia lá uns 4 ou 5 que tem sim uma relação fora das quadras há muito tempo. São pessoas que trabalham aqui no Wellington Phoenix, então eles se conheciam, tal, enfim, já tem uma relação profissional, de amizade, as famílias se conhecem. Os outros, vamos dizer 15 jogadores, não havia essa relação. O que há em comum é a quadra. Se conheceram através do futebol aí da quadra. Mas mesmo assim, nesse caso, neste ambiente, a grande maioria é de neozelandês, e eles todos têm alguns passos na frente na relação de amizade, mesmo pessoas que chegaram depois na quadra, depois do que eu. E eu achei, já fiquei com aquilo na cabeça. E ontem, quando a gente interrompeu o jogo por conta das goteiras e etc., aí eu notei uma coisa mais interessante. O acolhimento superficial, ele acontece com mais força com estrangeiros. Desculpa aí a chuva, não espero que o áudio esteja funcionando bem. Acontece mais fortemente com estrangeiros. Os estrangeiros têm eles têm essas barreiras, né?
Aí ontem eu notei isso muito claramente, porque quando a gente interrompeu o jogo, a gente ficou lá conversando e aí as pessoas se surpreenderam quando eu falei que era professor universitário, enfim, que já estava aqui há 15 anos. E eu notei que apesar de jogar bola com esses caras há 4 anos, 5 anos, havia muito pouca informação. Eu sei o que os caras fazem, né? Eu pesco ali, eu ouço uma coisa ou outra, eu pergunto, mas ninguém sabia nada. Então, a construção do diálogo que acontece nesses jogos, sou eu perguntando. E aí, tudo bem, John? O que você faz da vida? O John fala, eu sou analista de sistema. E o John não te pergunta o que você faz, nada, ele é assim. Aí ontem eu cheguei atrasado no jogo por causa do trabalho, por causa da faculdade. As terças-feiras agora, durante o semestre, é complicado porque eu dou aula o dia inteiro. Apesar de ter dado aula ontem, eu tinha coisa para fazer relacionado à aula. Ontem a gente está na semana do saco cheio. Mas eu enfim, cheguei atrasado e falei, faz o trabalho. Aí alguém perguntou, eu falei, sou professor na universidade e tal. Aí todo mundo, E eu sabia o que as pessoas faziam lá, né? Eu já os conhecia o suficiente para saber o que eles faziam. E aí eu notei uma outra coisa muito curiosa, né? Porque quando eu falei o que eu fazia, algumas pessoas comentaram, tinha algumas pessoas que trabalham na área da construção civil. Isso abriu o diálogo com relação a profissões. E o que eu achei muito curioso, e aí sim é uma coisa comum nos países desenvolvidos, o acolhimento superficial também é algo comum, tá? Diga-se de passagem, em países desenvolvidos. Não são todos, alguns são mais superficiais do que aqui, são mais difíceis, a gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas uma coisa que foi legal é a diversidade ali, né? Então, nesse grupo, no grupo de ontem, 3 times, então 15 pessoas, a gente tinha o advogado mais famoso da Nova Zelândia no momento, tá cuidando de um caso de relevância nacional, ali jogando bola com a gente. Aí tem pintor, encanador, filósofo, psicólogo, jardineiro, um mix de pessoas ali que se relacionam, que tem vida extra classe, tem uma diversidade profissional imensa, que dificilmente a gente vê no Brasil, e eu acho isso sensacional. Sensacional. Acho isso uma das grandes vantagens aqui da Nova Zelândia, essa facilidade que as pessoas têm de conviverem com muitas diferenças. Uma das razões pelas quais isso acontece é que a diferença é uma diferença profissional, mas não social. Então, uma das conversas que nós tivemos ontem é que o jardineiro, a pessoa que faz jardinagem, trabalha fazendo jardinagem, essa pessoa tinha acabado de comprar um puta carro elétrico da Tesla. E é uma situação inimaginável, inclusive em alguns países desenvolvidos. Tudo bem, é um jardineiro conhecido, ele tem grandes clientes corporativos, ele tem um cara que trabalha para ele e aí ele subcontrata 3 ou 4 caras, mas mesmo assim, ele mesmo é o jardineiro também, ele vai lá fazer a jardinagem, limpar, cortar. E essa diversidade é uma coisa muito rara, impossível no Brasil, na verdade. Você não vê isso, não é esse mix, essa sociedade é mais estratificada. E isso é uma coisa que sempre me choca. 16 anos que eu estou aqui, e isso sempre me choca. Caramba, cara, porra, olha a diversidade. E aí, falando um pouco sobre o acolhimento superficial, esse é o termo que eu estou cunhando, deve ter algum termo acadêmico para isso. Eu acho que a Nova Zelândia tem algumas vantagens nesse sentido. Não que não exista, né? Existe sim o acolhimento superficial, existe em outros países, mas há um acolhimento. Em alguns outros países isso não existe. Você não tem nenhuma abertura, nenhuma simpatia, nada. Aqui não, aqui as pessoas me chamaram para jogar futebol, as pessoas não me chamam para o churrasco, as pessoas me chamam para... Eu também não me iria porque eu sou vegetariano, mas enfim. Mas as pessoas te chamam para jogar futebol, te incluem em algumas atividades, mas há uma barreira para que isso se torne uma amizade, uma convivência um pouco maior.
E isso é uma coisa que eu acho, enfim, não sei se é ruim, é bom, mas é um fato para mim, na minha experiência, tá? Uma experiência observacional séria. Eu tento observar isso tentando exercitar a imparcialidade que eu tenho na universidade, inclusive no meu outro canal de futebol também. Eu tento, de maneira imparcial, fazer essas análises. E eu achei muito curioso ontem, quando as pessoas, apesar de jogar bola lá há 4 anos, as pessoas se surpreenderem muito. Falam, pô, você é professor, como os caras não sabiam nada? Eu jogava lá há 4 anos. Tudo bem, né? Você que aí está no Brasil, você que já esteve no Brasil, está fora do país, você sempre imagina, né? Uma pelada terça-feira à noite, uma cervejinha depois. Não tem isso, né? Tem. Mas tem uma conversa depois do jogo, tal, uma aguinha, passa, a galera conversa um pouquinho. E essa questão desse acolhimento superficial é um ponto forte aqui na Nova Zelândia. É um relato comum, muito comum. E algumas pessoas, as pessoas mais sociais, as pessoas que têm necessidade de pertencerem a um grupo, elas têm muita dificuldade de pertencerem a um grupo de neozelandeses. Elas acabam desenvolvendo esses grupos com estrangeiros, e aí você tem isso muito claramente. Você tem um grupo de neozelandeses e tem um grupo de estrangeiros formando as suas comunidades. Eu sou uma pessoa social, claro, como todas as outras, mas não sei se eu estou aqui há muito tempo, mas eu não tenho essa necessidade de estar dentro de um grupo. Eu esperei bastante, e a grande maioria dos meus amigos mesmo aqui da Nova Zelândia são neozelandeses. O meu melhor amigo aqui é neozelandês, enfim. Tem essa questão bem disseminada, e eu tenho um pouco de orgulho disso, sabe? Porque às vezes as pessoas aqui nos comentários falam sobre não, porque eu fiquei na Nova Zelândia 3 anos, não fiz amizade nenhuma. Eu fiz muitas amizades, eu tenho muitas amizades neozelandesas, entendo um pouco essa dinâmica desse acolhimento superficial e sei que faz parte, e sei como quebrá-la, né? E você quebra convidando essas pessoas, você iniciando esse processo. E eu fiz isso com os amigos meus de um outro grupo de futebol, que foi o grupo onde eu jogo o futebol sério mesmo, campeonato, juiz, bandeirinha, etc. Eu, num determinado ano, um ano antes da pandemia, 2019, eu chamei três caras com os quais eu tinha um pouco mais de relacionamento, todos neozelandeses. Falei, fazer um jantar lá em casa. Qual é a ocasião? Eu falei, nenhuma, quero tê-los na minha casa. E isso disparou uma série de eventos, né, de jantares, convívio fora da quadra. Mas fui eu que iniciei. Eu sei que eles faziam isso, e aqui uma outra coisa curiosa, não há pudor, por exemplo, estar num grupo de pessoas e falar, jantar amanhã na minha casa, sem convidar todo mundo, você convida uma pessoa só. Isso é um procedimento normal, não é falta de educação. No Brasil, as pessoas teriam um pouco de dificuldade de fazê-lo, as pessoas possivelmente fariam diferente, chamariam no canto, mandariam uma mensagem. Aqui não, isso é normal. Então eu já tinha participado de algumas situações onde eu via outras pessoas sendo convidadas e eu não era convidado. E aí eu iniciei isso convidando esses 3 jogadores, com suas respectivas famílias, obviamente, para irem lá em casa, e eu fiz. E foi muito legal, porque não se esperava e se criou uma amizade. E a gente faz isso, continua fazendo isso com frequência, nós continuamos nos vendo, paramos durante a pandemia, obviamente, mas depois continuamos, nos encontramos, são meus amigos agora, todos neozelandeses, num processo que eu iniciei. Eles não vão recusar, eles podem estranhar, mas eles não vão recusar, eles vão participar. E aí tem uma outra coisa legal, que eu não tenho certeza se é do país ou são os meus amigos. Há um interesse legítimo em discutir e conhecer novas culturas. Então, todas as vezes que eu os recebi em casa, tinha alguma coisa ou do Brasil, típica do Brasil, ou alguma coisa típica da minha família italiana. Sempre tinha alguma coisa nesse sentido. E aí uma série de perguntas, aí você quebra essa barreira superficial e você os tem como amigos, aí, como curiosos, querem saber da cultura, como faz, como é e tal. Então, por exemplo, a história do chegar atrasado nos eventos. Você fala, tem um jantar lá em casa às 7h30, aí todo mundo chega às 8h30. Aí eu expliquei como era no Brasil, essas coisas. E aí
a partir daquele momento, depois que eu expliquei isso, por exemplo, esses meus amigos começaram a vir nos eventos, vir aqui em casa, chegando mais tarde. Eu achei atrasados. Por quê? Para respeitar a questão da... Eu virei para eles, né? Isso foi faz pouco tempo. Eu virei para eles e falei, eu sou brasileiro e tal, mas é um hábito que eu não gosto, tá? Não faço. Então, venham no horário certo, não tem problema nenhum. Coisas assim, tá? E eu acho isso uma coisa bem interessante, essa quebra desse acolhimento superficial que tem aqui na Nova Zelândia. Quando você passa por isso, é muito legal e você tem grandes amigos. Isso é comum em outros países, em alguns países não tem acolhimento, em alguns países tem mais acolhimento, enfim. São coisas que variam muito de situação para situação e eu achei legal relatar aqui para vocês. Antes de vocês saírem, escrevam aqui nos comentários, se vocês estão fora do país, essa questão do acolhimento, se vocês vivem no país que tem um acolhimento superficial, um acolhimento mais aprofundado como o Brasil. Escrevam aqui também se são pessoas sociais que precisam fazer parte de um grupo. Então, deixe sua mensagem aqui, importante pra gente. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, importante pra gente, dê uma força aqui pra gente, tá bom? Grande abraço, até a próxima.